Nosso lixo doméstico, o lodo formado pelo resto da estação de tratamento de esgoto ou vindo de uma estação de tratamento de águas, o resíduo gerado pelo sistema de saúde, efluentes líquidos industriais, EPIs contaminados. Você sabe para onde vai todo esse resíduo perigoso que é gerado? Eu sou Akira Okuyama e vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. O CADRE é o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental e é o instrumento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ou seja, é um instrumento necessário para informar quem, o que e para onde são levados os resíduos de interesse ambiental, onde esses resíduos serão descartados sem prejudicar o meio ambiente e o ser humano. Mas você sabe o que é um resíduo? Resíduo são as partes que sobram de processos derivados das atividades humanas, das atividades animais e de processos produtivos, tais como a matéria orgânica, o lixo doméstico, os efluentes industriais e os gases liberados em processos industriais ou até mesmo por motores. O aumento significativo de resíduos nos seus respectivos estados, sólido, líquido e gasoso, e os indesejáveis efeitos no meio ambiente têm elevado o custo de tratamento desses elementos. O descarte incorreto de lixo urbano também gera graves efeitos nocivos ao planeta. Assim, reduzir, reutilizar e reciclar são condições essenciais para garantir processos mais econômicos e ambientalmente sustentáveis nas cidades e no campo. Aliás, essas três palavras que eu citei agora fazem parte dos 3 R's da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Todas essas sobras, rejeitos, dejetos que eu falei no início do vídeo e muitos outros devem ser transportados e levados para seu descarte ambientalmente correto. Se você descarta esses materiais em local não adequado, essa atitude pode prejudicar a todos, animais, insetos, nossas águas, crianças e adultos. E não adianta pensar assim, é só uma bituquinha de cigarro. Gente, eu só joguei um pedaço de papel no chão. Nossa, tanto estardalhaço por causa de uma garrafa de água que eu joguei fora. Eu moro numa cidade com quase cerca de 500 mil habitantes. Vamos fazer uma conta boba. 10% são 50 mil pessoas. 1% são 5 mil pessoas. 0,1% de 500 mil são 500 pessoas. Você já pensou se 500 pessoas jogassem suas bitucas de cigarro no chão num dia só? Ou 500 garrafas de água PET na rua? Ou seja, descartadas incorretamente? Aí você vai pensar assim, tem lixeiro para isso. Pois é, o lixeiro recolhe o lixo jogado no lixo. Se tiver no chão, ele não tem a obrigação de catar esse lixo, pois a função dele é coletar o lixo que as pessoas acondicionam corretamente. E esse lixo coletado ainda vai fazer um longo percurso, um longo caminho, para chegar na destinação correta dele. Isso mesmo, o lixo coletado, para ter a sua destinação correta e não prejudicar o meio ambiente, nós, seres humanos, animais e insetos, ainda vai ser levado para um local adequado e não é descartado nos antigos lixões, como antigamente. Os lixões são locais a céu aberto, onde todo tipo de resíduo é disposto sem nenhum controle, nenhuma separação, nem mesmo acondicionado corretamente. Você já deve ter visto alguma reportagem de televisão que mostrava aquelas pessoas que iam nos lixões e faziam aquela coleta de produto que poderia ser vendido ou reciclado. Eles abriam sacos plásticos, jogavam tudo para fora só para ver o que tinha dentro do saco e depois deixava tudo lá espalhado, a Deus dará. Daí vinha o vento, espalhava tudo, urubu comendo o resto de alimentos, enfim, aquela bagunça. Isso tudo causa graves problemas para a saúde da sociedade e do meio ambiente. Você sabe por quê?
A decomposição dos resíduos produz gás metano, responsável pelo agravamento do efeito estufa. E há também a produção de chorume, um líquido altamente poluente que, ao se infiltrar no solo e alcançar o lençol freático, contamina a água para o nosso consumo. Aliás, falando em lixões, você sabia que esse tipo de sistema de descarte está praticamente extinto no estado de São Paulo? Em 2018, segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, 95,6% dos municípios do estado encaminham seus lixos domiciliares para aterros adequados. Aterro? Sim, aterro sanitário. É totalmente diferente de um lixão, ok? É um ambiente impermeabilizado, longe de conglomerados urbanos, para evitar reclamação de cheiro, com normas, procedimentos e padrões de controle para que o chorume, o líquido proveniente da decomposição do lixo, gases, principalmente o metano, e as águas de chuva não prejudiquem o meio ambiente, contaminando o solo e se infiltrando no lençol freático. Mas o que a água de chuva pode prejudicar o meio ambiente? Nos aterros sanitários, a água de chuva tem canaletas para evitar que se infiltre no solo compactado com os resíduos e cause maior acúmulo de chorume. Você tem ideia do que é descartado normalmente junto do nosso lixo doméstico? A composição do resíduo sólido urbano coletado no Brasil é bastante diversificada, uma vez que está diretamente relacionada a características, hábitos de consumo e de descarte da população de cada região. Esses resíduos podem ser subdivididos em 6 categorias. Material orgânico, ou seja, mais composto por restos de comida. Papel e papelão, compostos por caixas, embalagens e também por jornais e revistas. Plástico, vindo principalmente de garrafas e embalagens. Vidro, também vindo de garrafas, copos, frascos. Metais, vindo de latas, normalmente são feitas de aço. Além de outros produtos descartados, como por exemplo, roupas e eletrodomésticos. Isso sem falar do lixo produzido pelas indústrias. Produtos químicos, borracha, plástico, madeira, tecido, papéis, cinza, metais, vidros, gases e óleos. Agora vamos pensar nesse lixo industrial dividido em categorias. Por exemplo, o lixo industrial produzido pela indústria alimentícia, aquele da indústria siderúrgica, outro da indústria automotiva e tem também o lixo produzido pela indústria química. Pois é, todas essas indústrias produzem produtos finais que todos nós consumimos, usamos, dirigimos, enfim, fazem parte do nosso cotidiano. Mas também produzem muito resíduo, que muitas vezes nem nos damos conta que existem. Alguns desses resíduos produzidos pelas indústrias também precisam passar por determinados tratamentos antes de serem corretamente descartados. Por exemplo, apenas citando os tipos de tratamento. Tratamentos realizados através de processos físicos. Sedimentação, decantação, filtração, centrifugação, floculação, destilação, evaporação, cristalização. Tem também tratamentos térmicos, tratamentos através de produtos químicos, tipo absorção, extração por solventes, hiperfiltração, ultrafiltração, osmose reversa, diálise, e tem também resíduos que são tratados através de processos biológicos, biogaseificação, tratamentos mecânico-biológicos. Explicando mais ou menos um pouco sobre esses tratamentos, a sedimentação é um processo de separação entre dois corpos líquidos, onde o mais denso se move para o fundo do recipiente com a força da gravidade. Decantação é quase a mesma coisa que sedimentação, porém com dois tipos de corpos diferentes. Pode ser líquido e sólido, líquido e líquido, sólido e gasoso, ou até mesmo líquido e gasoso. Por exemplo, água e óleo. Filtração é um processo de separação sólida de líquido ou fluido que está suspenso, pela passagem desses líquidos e sólidos através de um meio permeável, capaz de reter as partículas sólidas.
Centrifugação é o processo de separação de misturas feito por um aparelho centrifugador, que faz a separação dos componentes. Por exemplo, no processo de centrifugação, a máquina de lavar separa a água das suas roupas. Ou naquela cestinha de lavar salada em folha, você gira a manivela, a água sai pelos buraquinhos. Floculação. Em tratamento de água para consumo público, a floculação faz que as partículas finas de areia, argila, material orgânico e sólido em suspensão presentes na água se agreguem e formem flocos. Também é usado na indústria, como na fabricação de cerveja, por exemplo. Além de todo esse lixo industrial, a gente não pode deixar de citar o lixo hospitalar, os EPIs, os equipamentos de proteção individual que estão contaminados, material perfuro cortante, entre outros resíduos perigosos que são incinerados, e o seu transporte e recolhimento vindo de vários pequenos geradores se dá através de um cadre coletivo. A diferença entre o cadre e o cadre coletivo é que o cadre é de um grande gerador para uma única destinação. E o cadre coletivo é de vários pequenos geradores de um mesmo resíduo para um local de destinação adequado para aquele tipo de resíduo. Outro exemplo de lixo atualmente em ascensão é o lixo eletrônico. O lixo eletrônico corresponde, como o próprio nome diz, aos materiais eletrônicos descartados de forma inadequada. Também é chamado como e-lixo. Com o avanço tecnológico no mundo todo, o lixo eletrônico tem se intensificado de forma preocupante. A escassez de locais que descartam corretamente o lixo tem sido um grande problema atual, uma vez que, quanto maior o consumo, maior a quantidade de descartes. Muitos dos problemas do lixo eletrônico descartado de forma inadequada se deve ao impacto na natureza. Produzido a partir de material inorgânico, como cobre, alumínio e metais pesados, estes acabam impactando negativamente o meio ambiente quando são descartados de maneira inadequada, por exemplo, junto do lixo doméstico. Entre os principais exemplos de lixo eletrônico é possível citar televisores, computadores, incluindo seus periféricos, teclado e mouse, notebooks, smartphones, câmeras fotográficas, fogão, rádio, telefones, pilhas, fios, carregadores, geladeiras, micro-ondas, lâmpadas e baterias. E o que nós podemos fazer para melhorar esse problema que pode afetar o nosso futuro? Você precisa procurar um lugar para deixar o seu lixo eletrônico. Não é papel das prefeituras recolhê-los na sua casa, junto com o lixo comum e o lixo reciclável. Segundo uma lei de 2010, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, cabe às empresas a responsabilidade de coletar e reciclar o lixo eletrônico. A questão é que só em 2019, sim, quase 10 anos depois da lei, a lei foi regulamentada. Mais precisamente em outubro de 2019, entidades que representam fabricantes, importadores, distribuidoras, comerciantes de produtos eletrônicos e o governo federal assinaram o Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos. As organizações se comprometeram, em um prazo de 5 anos, a promoverem o descarte correto de pelo menos 17% dos eletrônicos que são jogados fora no Brasil. O acordo também prevê a implantação de 5.000 pontos de coleta de lixo eletrônico nas 400 maiores cidades do país, aquelas com população superior a 80 mil habitantes, o que corresponde a cerca de 60% da população brasileira. Há ainda a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, número 424 de 2010, que fornece critérios e padrões para descartar pilhas vendidas no Brasil. Lá diz que cabe ao fabricante cuidar da bateria velha quando não for possível removê-la do aparelho, além de ser obrigada a fornecer pontos de coleta. Portanto, o correto é sempre realizar o descarte do lixo eletrônico em locais adequados.
Há sempre cooperativas atuantes na reciclagem desse tipo de material, sem que haja agressão ao meio ambiente. Nessas cooperativas, o trabalho de desmonte faz a separação dos componentes eletrônicos por categoria de elemento e com isso diminui o impacto causado, pois esses elementos serão tratados e descartados corretamente. O smartphone, nossos celulares, que atualmente são constantemente descartáveis, podem ser entregues, por exemplo, às empresas de telefonia. O mesmo vale para as baterias, cuja substância química pode ser nociva se descartado de forma inadequada. Uma outra opção é ainda doar os aparelhos eletrônicos que estejam em condições aceitáveis ou até mesmo em desuso. Entidades sociais costumam receber e consertar, fazer pequenos reparos nesses aparelhos com defeito. E a reciclagem? Onde entra nessa nossa conversa? Antes de tudo, você sabe o que é reciclagem? É o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Por exemplo, se você faz compostagem ou reutilização de detritos biodegradáveis, como lixo de cozinha ou lixo de jardins, você já está fazendo uma modalidade de reciclagem. Alumínio, cobre, vidro, papel, papelão e plástico são itens do nosso lixo doméstico que podem ser reciclados. Para efeito de curiosidade, você sabe quantas vezes é possível reciclar uma embalagem de alumínio de refrigerante ou cerveja ou suco? Incontáveis vezes. Isso mesmo, no processo de reciclagem, o alumínio não perde as suas propriedades e características e se torna utilizável inúmeras vezes. Nos Estados Unidos, estima-se que 75% de todo o alumínio já produzido no país ainda é utilizado hoje em dia. Em 2002, o Brasil reciclou 253 mil toneladas de alumínio, equivalente a 35% do consumo doméstico, ficando, aliás, acima da média mundial, que é de 33%. Além disso, o Brasil lidera a reciclagem de latinhas de alumínio, tendo alcançado o índice de 87%, mantendo o país como campeão na reciclagem de latinhas de alumínio, entre os países onde essa atividade não é obrigatória por lei. Essa posição foi conquistada em 2001, quando o índice brasileiro alcançou 85% e superou a do Japão, que liderava o ranking até então. Esse índice de 87% corresponde a um volume de 121 mil toneladas de latinhas de alumínio, ou 9 bilhões de unidades, aproximadamente. Em 2016, nosso país reciclou 97,7% das latas produzidas por aqui, o equivalente a cerca de 280 mil toneladas de alumínio reaproveitadas. As latas coletadas são recicladas e transformadas em novas latas, com grande economia de matéria-prima e energia elétrica. A cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos de bauxita, o minério da qual é produzido o alumínio, são poupados. Para se reciclar 1 tonelada de alumínio, gasta-se somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Ou seja, a reciclagem de alumínio proporciona uma economia de 95% de energia elétrica. A reciclagem de lata também representa uma enorme economia de energia. Para produzir o alumínio primário, são necessários 17.600 kW. Para reciclar, são só 700 kW. Essa diferença é suficiente para abastecer de energia 160 pessoas durante um mês. Promover ações para aumentar a reciclagem de produtos que possam ser recicláveis, implantar e aumentar o alcance das políticas de logística reversa para os produtos industrializados, de modo que a população participe mais. Incentivar e apoiar campanhas de jogar o lixo no lixo em escolas, igrejas,
comunidades, condomínios e aglomerados populacionais, implementar campanhas de educação ambiental nesses meios para também ajudar essas comunidades a se conscientizarem sobre a importância da coleta seletiva, separação de lixo orgânico e lixo reciclável, entre outras ações, são algumas das atitudes individuais e coletivas que devemos multiplicar para a efetiva atuação dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. E quanto antes todos se mobilizarem nessas ações, melhores serão os resultados. Para melhorar o nosso meio ambiente e evitar maiores degradações, é necessário que a população, as indústrias, os comércios, os prestadores de serviço, os meios de comunicação e até mesmo os órgãos públicos, ou seja, toda a sociedade, todos façam a sua parte. Só assim teremos um mundo melhor para as nossas gerações futuras. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!